E agora o nosso querido companheiro, Sr. Juarez, já com a palavra, vamos receber o nosso irmão. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, primeiro versículo. Uma das definições mais simples e mais profundas de fé. Hebreus, capítulo 11, o primeiro versículo. Hebreus, capítulo de número 11, e o primeiro versículo, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém. Os irmãos estejam assentados na liberdade de glorificar o nome do Senhor Jesus. Você está num ambiente pentecostal, irmão, e você tem liberdade para dar glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui na nossa casa, nossa igreja, nossa congregação aqui no Templo Sede, para ministrar a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e também agradecer a Deus pela vida da minha esposa, porque a esposa é aquela que suporta todas as coisas. Alguém já usou a expressão para-raio, né? O esposo sente não somente do ministro, não somente do obreiro, não somente do pregador ou do pastor, mas em todas as áreas seculares também, na vida familiar, né? O homem sofre as pressões lá fora, no trabalho, e a mulher, ela sente essa mesma pressão do marido, né? Então, nós temos uma missão, uma responsabilidade, e essa mulher aí que tem sustentado, né, a irmã Maiara, que tem sofrido junto conosco e suportado todas as pressões da missão que Deus colocou nas nossas mãos para cumprir. E louvar a Deus pela vida do pastor Ival, que tem tornado esse fardo mais leve, né? Os nossos pastores, pelo pastoreio, o pastor Cláudio também, que é o nosso pastor aqui na sede, que tem tornado esse fardo mais leve, né? São os pastores que oram, que intercedem pelo rebanho, que nos apacentam, e pela forma como tem nos abençoado, e especificamente como pregador da palavra de Deus, a referência a cada lugar que nós chegamos, e quando o nosso ministério em São José dos Pinhais é mencionado, sempre é motivo de alegria onde nós chegamos, e todo lugar, pastor, tem alguém que diz assim: manda um abraço, pastor Ival. Conheci o pastor Ival lá no norte, lá na Terra Nova, conheci o pastor Ival lá em Londrina. E acho que se eu fosse realmente entregar pessoalmente todos os abraços que já mandaram, pastor, acho que o senhor ia morrer sufocado também já, né? Tanto abraço também, né? Mas que Deus continue abençoando a todos os pastores também, os obreiros da nossa congregação, e a cada um dos irmãos que estão sempre aqui no culto de Vitória, para junto nós buscarmos de Deus aquilo que Ele já tem reservado e preparado para as nossas vidas. Os nossos irmãos que estão acompanhando pela internet, pelo canal da NET também, 197, né? O canal 197, através das redes sociais também. Que Deus vos abençoe e que a palavra de Deus alcance cada um nesta noite. Irmãos, o escritor aos Hebreus, ele está tratando aqui exatamente deste assunto, falando a respeito da fé, e como eu já disse, é uma das definições mais simples e mais profunda do que é a fé.
A começar pelo Antigo Testamento, a ideia de fé que está presente na teologia do Antigo Testamento, a palavra hebraica emuná, que traz a ideia de lealdade, de fidelidade, fala de relacionamento. Quando aparece algumas vezes no texto do Antigo Testamento a expressão fé, ou a expressão crer, esse povo não crê em mim, este povo não tem fé. O que está sendo registrado por Moisés ali é exatamente essa expressão emuná, que traz a ideia de fidelidade, de lealdade, quando Deus está dizendo, este povo não está sendo leal, este povo não está sendo fiel, este povo está sendo infiel. Então esta é a ideia de fé no Antigo Testamento, e você vai perceber que essa fé, ela é manifestada pela nação de Israel no relacionamento com Deus. Quando eles estão servindo ao Senhor Jeová, estão em um relacionamento legítimo e puro com Deus, e estão desfrutando das bênçãos de Deus, da proximidade da sua glória. Mas quando eles adulteram cultualmente, quando eles cometem a infidelidade cultual e passam a seguir a outros deuses, eles se colocam debaixo de um jugo desigual e se colocam debaixo de maldição. Então este relacionamento é quebrado e eles se distanciam de Deus. Uma das histórias que vão ilustrar de maneira mais objetiva é quando Deus fala ao profeta Oséias para que se casasse com uma meretriz, tivesse filhos com ela, uma mulher adúltera que veio atrair o profeta. E então ele veio trazendo a palavra do Senhor para aquela nação, dizendo que assim como aquela mulher adúltera, assim também era a nação de Israel no seu relacionamento com Deus, uma nação infiel, uma nação que não tinha fé, mas que em alguns momentos desfrutou dessa lealdade, desse relacionamento e dessa fé. No Novo Testamento, a palavra fé, que é a palavra grega pistes, ela traz uma ideia que é muito semelhante, mas que ela se diferencia um pouco, trazendo a ideia de confiança, trazendo a ideia de dependência. Então, depositar a fé em Deus é primeiramente ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de fé. No versículo 6 desse capítulo 11 que nós lemos, o escritor aos Hebreus está dizendo assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, relacionamento, creia que Ele existe e que é recompensador, galardoador dos que o buscam. Então, sem fé, é impossível ter um relacionamento com Deus. Em segundo lugar, fé é viver na dependência de Deus, é depender dEle, é confiar nele, é lançar sobre ele os nossos problemas, as nossas preocupações e a nossa ansiedade. Isso é fé. No dicionário Aurélio, ele simplesmente define fé como a disposição para crer. Eu estacionei meu carro ali do outro lado da rua, embora eu não consiga visualizar ele aqui pela janela, eu sei que ele está lá e eu consigo acreditar nisso, e isso é uma disposição natural para crer, para acreditar em alguma coisa. A Bíblia traz algumas definições de fé. Ela trata também a fé como dom espiritual. No capítulo de número 12 da carta aos Coríntios, nós vemos ali, entre os dons espirituais, que a teologia classifica como dons de poder, está o dom da fé. O apóstolo Paulo também trata da fé como fruto do Espírito, a consequência da regeneração, do novo convertido. Ele diz que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, alegria, e também a fé como fruto do Espírito. Judas, ele vai dizer que a fé, ela representa um compêndio doutrinário. Ele vai dizer que nós devemos estar
dispostos, prontos para batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Ou seja, toda a declaração de fé, tudo que nós aprendemos, todas as nossas raízes, a nossa história, o evangelho do Senhor Jesus, em tudo que nós cremos e acreditamos, o nosso credo, aquilo que nós declaramos como fé, pela qual nós devemos batalhar. Então isso também é fé. Agora, dentro desse contexto que o escritor aos Hebreus está falando a respeito de fé, ele está dizendo que fé é a certeza das coisas que se esperam. Uma fé que acredita, mas não espera acontecer, é uma fé tola e sem sentido. De nada adianta eu dizer, eu acredito, mas eu não estou esperando receber. Não adianta eu dizer, eu acredito que vai chover e não me preparar com o guarda-chuva. Ou eu dizer, eu acredito que não vai chover e mesmo assim armar o guarda-chuva, né? Vai que não dá certo. A fé em que você acredita e que você não espera acontecer é uma fé tola. Há pessoas que vêm para a igreja, ouvem a palavra de Deus, há pessoas que oram, há pessoas que ouvem os louvores, ouvem a voz de Deus, se emocionam, choram, vem para frente, recebe oração, mas quando sai da porta para fora da igreja, ele volta à mesma preocupação. E agora, como é que vai ser? Eu vou chegar em casa, aquele problema está lá me esperando. Irmão, se a palavra já foi declarada sobre a tua vida, você veio diante do altar e recebeu a oração, então coloque a tua fé em prática. Se prepare para o milagre. Se prepare para o milagre. Uma fé inteligente é uma fé que se prepara para o milagre. A Bíblia diz que o profeta Elias, depois de haver desafiado os profetas de Baal, os profetas de Azera, depois de haver subido o monte e oferecido um sacrifício extraordinário, quando ele abriu uma valeta ao redor do altar, em uma nação que estava sofrendo com a chuva há 3 anos e meio, água valia mais do que ouro, e mesmo assim o profeta disse, encham 3 cântaros de água, e eles vieram, derramaram sobre o holocausto, sobre o animal que estava para ser oferecido, sobre a oferta, sobre a madeira, sobre o altar de pedra, e a água foi escorrendo, e ele viu, não é suficiente, traz mais 3 cântaros de água, e eles encheram mais litros e litros de água, sendo derramados sobre o altar, e ele disse, ainda não é suficiente, ele disse, façam isso 3ª vez, e eles fizeram, ele disse, mais uma vez, e será suficiente. Então 12 cântaros de água foram derramados, ao ponto da valeta que estava ao redor do altar se encher de água. Muita gente murmurou, muita gente reclamou. Eu estou imaginando aqui, não está no texto bíblico, eu estou apenas pensando aqui, mas essa quantidade de água, tem criança morrendo de sede, essa água podia ser dada para matar a sede de tanta gente, e esse profeta aí está desperdiçando. Ele estava oferecendo a Deus um sacrifício que de fato tinha valor, porque de que adiantava oferecer um animal sobre o altar, se em cada rua de Israel tinham bois, vacas, ovelhas morrendo de fome, não havia pastos para os animais, então os animais não tinham valor algum. A única coisa que poderia ser oferecido com dor, com lágrima, com sofrimento, era água, e foi o que Elias depositou sobre o altar de Deus. Então, com poucas palavras, ele disse, Senhor, para que eles saibam que eu não fiz isso pela minha própria vontade, mas que eu estou aqui pela tua palavra, responde-me. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo dos céus, consumiu o animal, o holocausto, a oferta, consumiu a lenha, o fogo atingiu o altar e ainda lambeu a água que estava na valeta, Deus aprovando e dizendo, eu recebi o teu sacrifício, Elias. Então o povo se emocionou, e a Bíblia diz que eles se prostraram dizendo, só Jeová é Deus.
No entanto, esse povo, terminada a reunião do Carmelo, o profeta Elias tinha muito trabalho pela frente. Eram 850 profetas para matar. Tinha que descer o monte e ainda descer o vale. E o povo, cada um, foi pegando o seu baúzinho por detrás da moita, foi descendo o monte. Cada um voltou para a sua vida podre, para a sua vida de mentira, para a sua vida de pecado, para a sua vida de idolatria. Eles estavam no culto, o culto foi fogo, eles viram sinais, eles se emocionaram, disseram que o Senhor é Deus, mas a fé deles era uma fé vazia. Cada um terminou o culto, voltou para uma vida vazia, porque não houve arrependimento daquela geração. Acabe estava entristecido, Jezabel ameaçando o profeta de morte, e o povo continuava com o altar quebrado, a aliança quebrada, e o profeta, depois nós vemos o resultado da depressão do profeta Elias. Mas o profeta Elias matou 850 profetas, saiu do vale e ainda subiu o monte novamente. Enquanto cada um voltou para sua casa, o profeta subiu o Monte Carmelo novamente. Lá em cima do monte, pediu ao seu discípulo, pediu ao seu moço, e disse: vai na direção do grande mar, o mar Mediterrâneo, e veja se há algum sinal. E ele foi pela primeira vez. Eu estou dizendo que a fé, ela tem que ser inteligente. A fé inteligente é a fé que se prepara para o milagre. As pessoas viram o culto, as pessoas viram que Deus recebeu o sacrifício do profeta, mas cada um voltou para casa, terminou o culto, acabou, agora encerrou e terminou. Mas o profeta disse: eu vou ficar aqui no altar mais um pouco, eu vou ficar aqui no monte mais um pouco, porque eu quero resposta do meu sacrifício. Elias ofereceu água no altar, e o que é que ele estava pedindo para Deus? Ele estava pedindo água. Eu já fiz a minha semente, eu já lancei a minha semente, agora eu quero a resposta de Deus. Os céus estavam azuis sobre Israel, o mesmo clima de estiagem de 3 anos e meio. Não havia orvalho e não havia chuva do céu, mas o profeta sabia o que era a direção de Deus, e ele continuou orando, colocou a cabeça entre os joelhos. Eu não posso estar enganado, o testemunho interior me diz que haverá resposta. E ele permaneceu e disse ao moço: vai lá e olhe pela segunda vez. E ele foi, e pela terceira, e assim por 6 vezes. E ele disse: não há sinal algum. E o profeta disse: uma última vez, vai lá. E na 7ª vez, o moço, eu acredito que ele voltou ainda meio desanimado, e disse: não quero te desapontar não, mas eu só vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta disse: é suficiente, manda avisar Acabe para que ele emparelhe os cargos, porque a chuva vai pegar ele no meio do caminho, pois eu já ouço o ruído de abundante chuva. Oh glória! Talvez você está olhando para essa reunião e dizendo: é só mais um culto, é só mais um dia de campanha, é só mais uma reunião, é só mais um dia de louvor, é só mais uma pregação, é só uma pequena nuvem. Mas eu já estou ouvindo um ruído de abundante chuva. Tem vitória sobre a tua vida, tem vitória sobre a tua casa, tem vitória sobre a tua família, tem vitória para o teu ministério. Quantos se preparam para o milagre aqui nessa noite? Quantos se preparam para o milagre aqui nessa noite? Glórias a Deus. Você veio para um culto de vitória, você veio para um culto de vitória. Então você não pode sair daqui vencido, você não pode sair daqui derrotado. Você tem que sair daqui nesta noite de posse de vitória. Se prepare para o milagre. Glórias a Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Provavelmente os irmãos já ouviram, eu ouço desde a minha infância, o testemunho de uma irmã que estava orando pela salvação do seu marido. Foi na loja e comprou um terno na vitrine, levou para casa. E uma irmã, quando viu ela com o terno, disse: esse terno aí é para quem? Ela disse: é para o meu marido. Aí ela disse: mas vai comprar esse terno para aquele bêbado? Ela disse: bêbado não, homem de Deus, obreiro, porque eu estou orando para Jesus salvar ele, e quando Jesus fizer a obra, eu já tenho o terno pronto e preparado. Isso é você se preparar para o milagre de Deus. Você está orando e está pedindo? Então se prepare e diga a Deus: eu estou pronto, preparado para receber o que o Senhor tem para a minha vida. Glórias a Deus.
Oh glória, oh glória. É a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você não está vendo, mas a prova, a garantia do invisível é a convicção interior, é a palavra que foi declarada sobre a tua vida, uma palavra na qual você se apoiou para conseguir visualizar aquilo que Deus te prometeu. É contrariar a lógica. Pela lógica, diz assim, você vai ter que andar a pé, mas você já está visualizando o carro no qual você vai andar. Pela lógica, você diz, vai ficar ainda mais 20 anos pagando aluguel, mas pela fé você já consegue visualizar a casa própria. Pela lógica, você olha para o teu currículo e diz, vai continuar ganhando milão aí por uns 10 anos, pelo menos, não tem jeito. Só quando vier reajuste do salário mínimo que vai aumentar o salário, mas pela fé você já visualiza a posição que Deus tem preparado para a tua vida. Ter fé é você visualizar o invisível. Nesta manhã, enquanto eu estava orando e buscando a Deus, o Senhor trouxe forte ao meu coração. Eu pedia dentro da minha casa e dizia, Deus, manifesta a tua glória na minha vida, manifesta a tua glória dentro da minha casa. Eu falei como o Senhor fez com o profeta Isaías, como o Senhor manifestou a tua glória a Ezequiel, como o Senhor manifestou a tua glória aos profetas, a Moisés na sarça, como o Senhor fez com Paulo em Damasco, e o Senhor arrancou as escamas dos seus olhos para que ele pudesse enxergar. Abre a minha visão espiritual. Quando eu fiz esse pedido, o Espírito Santo trouxe à minha mente dizendo, não é necessário remover as escamas, é necessário colocar as escamas. A vida toda eu ouvi os pregadores pregando que tem que remover a escama, mas hoje o Espírito Santo me disse que é necessário colocar a escama. Ele pegou o velho Paulo, Saulo, como você preferir, porque não foi Deus que mudou o nome dele. Ele tem um nome, Saulo, que é Saul, desde o nascimento, e outro que é de cidadania romana, mas não foi Deus que mudou o nome dele. Ele já tinha os dois nomes, mas Deus apareceu para esse homem no caminho de Damasco, e ele estava vendo tudo que era lei, tudo que era religião, tudo que era humano, tudo que era físico, tudo que era palpável. Aí Deus colocou uma escama no olho dele, ele não viu mais nada que era material, ele só via o que era espiritual. E enquanto ele estava com a escama, ele foi cheio do Espírito Santo, e Deus falou com ele. Que Deus venha fechar os nossos olhos para tudo que é material, para todo mundanismo, materialismo, capitalismo, e que os nossos olhos se abram para o mundo espiritual, para visualizar a missão, para visualizar a chamada, para visualizar o propósito, para visualizar a vontade de Deus e sermos cheios do Espírito Santo. Eu estou dizendo que fé é a visão do sobrenatural, é você vê aquilo que ainda não existe. Glórias a Deus. Lembre-se de Pedro andando sobre as águas, e o Senhor Jesus coloca os seus discípulos para uma prova de fé. Não foram os discípulos que tiveram a ideia de entrar no barco. Quem colocou os discípulos no barco foi Jesus. O texto de Mateus diz que Jesus forçou os discípulos a entrarem no barco, constrangeu. Jesus não deu opção, Jesus deu uma ordem expressa: entrem no barco e vão do outro lado. Você não está no ministério porque você quer, você não está aqui nesta igreja nesta noite porque você quer, mas foi Deus quem te deu esta direção para te livrar das chamas do inferno. Ele não falou do vento, não é verdade? Porque a gente inicia a fé numa inocência, a gente inicia a fé numa ingenuidade e não sabe os desafios que nos aguardam na caminhada cristã. Mas hoje você sabe que o vento contrário, ele faz parte da caminhada. A noite escura faz parte, o sentimento de desamparo. Estamos sozinhos. Quem aqui nesta noite, quem não está assistindo pela televisão, pelas mídias sociais aí, ouvindo essa palavra, que nunca se sentiu sozinho? O desamparo
amparo do próprio Deus. Mas no momento mais escuro da noite, na quarta vigília da noite, próximo das 3 às 6 da manhã, ele aparece para socorrer os seus discípulos, e ele vem caminhando sobre as águas de forma sobrenatural. Ele vem para socorrê-los, e ele vem para te socorrer aqui nessa noite de forma sobrenatural, no momento mais escuro da tua vida. Glórias a Deus. Então, quando os 12 estavam dentro do barco, e o Senhor Jesus vem andando sobre as águas, não tinha lanterna, não tinha como eles visualizarem. A Bíblia diz que quando eles viram o Senhor se aproximando, a Bíblia diz que eles gritaram dizendo: é um fantasma. Eles não tinham uma visão clara de quem estava se aproximando. Então a Bíblia diz que o Senhor lançou uma palavra aos discípulos dizendo: não tenham medo, sou eu. Tenham bom ânimo, sou eu. Está soprando o vento, irmão, não é o diabo, é Deus. Fechou a porta, não é o diabo, é Deus. Está passando pela enfermidade, não é o diabo, é Deus. Não dê crédito para o diabo, porque o diabo não tem poder sobre a tua vida. Você não é filho do diabo, nem propriedade do diabo. Você é filho de Deus, propriedade de Deus. Só acontece alguma coisa na tua vida se Deus permitir. Então, se a porta estiver aberta, dê glória a Deus. Se a porta fechou, continue dando glória a Deus, porque Deus só fecha a porta quando Ele tem uma porta maior para abrir. Deus só fecha a porta quando Ele tem uma porta maior para abrir. Deus só fecha a porta quando Ele tem uma porta maior para abrir. Ele está te provando, porque Ele tem coisas maiores para a tua vida. Glórias a Deus, aleluia. Ele veio para os discípulos para socorrê-los, e digo: não fiquem mais confusos, não tenham medo, se anime, continue remando, porque sou eu estou chegando para trazer o milagre, para trazer a bênção, para trazer a vitória para vocês. Pedro, o mais ousado entre eles: se és tu, Senhor, porque não estamos conseguindo te enxergar, não sabemos quem é, estamos apenas ouvindo a voz, e esse vento nem deixa a gente ouvir direito a tua voz, mas se é o Senhor, olha o desafio louco dele. Ele disse assim: manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Quero ver se é o Senhor. Irmão, esse desafio, ele é meio ilógico, porque era um pescador que estava dizendo isso. Eu quero andar também sobre as águas. Eu não sei, irmão, a Bíblia não diz, não dá detalhes, mas eu fico imaginando: e se esse Pedro aqui, a vida toda, pescador, nesses anos de pesca, pescador profissional, vivia da pesca, passava mais tempo dentro do mar do que fora do mar. Eu fico imaginando quantos amigos Pedro perdeu naquelas águas, quantas noites de vendavais, quantas madrugadas de vento contrário, quantos desafios, quantos riscos de morte, e quantos traumas Pedro podia trazer dentro dele para aceitar aquele desafio de sair de dentro do barco e andar sobre as águas. Vai me dizer ou não que Jesus não preparou todo aquele cenário para curar a Pedro, para trabalhar na fé de Pedro? No final ele vai dizer: homens de pequena fé, porque ficaram com medo? Ele estava dizendo: foi só uma lição, foi só uma prova de fé, é para que vocês saibam que eu estou no controle de todas as coisas. Você não vai perder, o diabo não vai triunfar, você não vai permanecer nessa situação. O teu Deus vai trazer vitória sobre a tua vida, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua situação. A tua trajetória vai terminar em vitória, em vitória, em vitória. Glórias a Deus. Agora, para nós finalizarmos e estarmos orando, deixa eu declarar uma verdade bastante prática sobre a tua vida. A fé não é ausência de dúvida. Fé não é ausência de dúvida. Assim como coragem não é ausência de medo. Quem tem coragem não é porque ele não tem medo. Ah, eu não tenho medo, eu tenho coragem. A coragem não anula o medo. A coragem caminha junto com o medo. O corajoso sabe dos riscos. O corajoso sabe dos desafios. E ele sente o medo que é natural de todos os seres humanos. Mas ele confia, mas ele acredita e faz uso da coragem para vencer o medo. E quando você tem dúvida,
Qual é a ferramenta, qual é a arma que você usa para vencer a dúvida? Quando você está com medo, quando você tem dúvida, é a fé. E a ausência de dúvida não quer dizer fé. E a presença da fé não quer dizer ausência de dúvida. Não é porque você tem dúvida que você não tem fé. Como é que nós concluímos que nós não temos fé? Eu não estou crendo. Eu estou duvidando, então eu não tenho fé. Os discípulos disseram a Jesus: acrescenta-nos a fé. Aí Jesus disse: como assim acrescenta? Vocês estão pensando que vocês não têm fé? Deixa eu dizer para vocês, se vocês tiverem fé, por menor que seja, um grão de mostarda, que é 1/4 do grão de arroz. Pega um grão de arroz, quebra em 4 pedaços, você vai ter o tamanho da semente de um grão de mostarda. Jesus está dizendo: se vocês tiverem uma fé pequenininha, assim, minúscula, menor que uma bolinha de sagu, e vocês disserem a este monte: monte, move-te daqui para acolá. Jesus disse: um monte vai sair do lugar e vai obedecer a palavra que vocês estão declarando. Jesus estava dizendo aos discípulos: não precisa acrescentar a fé. O que precisa é a fé que seja colocada em prática, porque não importa o tamanho da tua fé, o que importa é o tamanho do Deus em quem você deposita a tua fé. Então, independente se você está crendo, se você está duvidando aqui nessa noite, há um Deus grande, poderoso, para realizar o milagre na tua vida aqui nessa noite. O fato de você duvidar não quer dizer que você não tenha fé. Apenas tenha coragem. Quando a palavra for declarada dizendo: se levante, saia do teu lugar, venha à frente, venha receber oração. Você que está aí por trás da televisão, do tablet, do celular, do teu computador, está nos assistindo e ouvindo, e quando a palavra for declarada, não permaneça no teu lugar, dizendo: não, eu vou receber aqui mesmo, do jeito que eu estou, já ouvi a palavra, então tá bom. É como você fazer como aquele povo que terminou o culto de Elias e todo mundo foi embora. Agora, a hora da oração é o momento de você receber o que foi pregado aqui nessa noite. Não é somente o cumprimento da programação do culto, é o momento em que nós colocamos a nossa fé em prática. Quantos acreditam nessa palavra que foi declarada aqui nessa noite? Se coloque em pé em nome de Jesus. Oh, glória. Os adolescentes vão louvar o nome do Senhor. E você vai sair do seu lugar e vir diante do altar para receber a oração dos obreiros aqui nessa noite. Nós vamos orar no nome de Jesus Cristo. Você vai colocar a tua fé em prática. E você que está nos assistindo aí, você vai continuar conectado conosco, vai fechar os teus olhos, depositar a tua fé em Deus e vai receber a oração aqui nessa noite e vai receber o milagre da parte de Deus para a tua vida. Saia do seu lugar, venha diante do altar. Nós estaremos orando, os obreiros vão estar impondo as mãos sobre você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se tiver alguém doente, nós vamos estar ungindo com óleo, no poder do nome de Jesus Cristo. Você vai sair daqui curado nessa noite. No próximo culto, você vai estar aqui contando o teu testemunho, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você que tem causa na justiça, você que tem causa trabalhista, você que tem outra causa que está nas mãos dos advogados, saia do seu lugar, apresente diante do advogado supremo, do juiz dos juízes, advogado dos advogados, aquele que não tem causa perdida. Você que está enfrentando problemas familiares, saia do seu lugar, venha orar pela salvação e pela libertação da sua família. Você que tem projetos financeiros para esse final de ano, você empresário, você autônomo, saia do seu lugar e venha receber a oração neste momento. Nós queremos orar, queremos abençoar a sua vida. Você que tem uma chamada de Deus, você que tem um ministério, está enfrentando desafios espirituais, saia do seu lugar e venha receber a oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória ao nome de Jesus. Saia do seu lugar, venha receber a oração. Nós vamos orar pelos irmãos que estão aqui diante do altar. Se não tiver espaço para você, vai ocupando o corredor, mas não fique no seu lugar. Venha
Venha colocar diante de Deus o seu pedido. Venha colocar diante de Deus a sua necessidade. Você está aí se segurando na poltrona para não vir à frente, e o Espírito Santo está insistindo com você aí. Vai lá na frente. Eu tenho bênção para você, tenho vitória para você, tenho milagre para você. Venha diante do altar, porque Deus tem vitória para a tua vida aqui nessa noite. Glórias a Deus. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto os adolescentes estão ali adorando o teu nome, Senhor, nós estamos orando pelos irmãos que estão diante do altar neste momento, Deus. No nome do Senhor Jesus, os pastores, obreiros, desçam ali, imponham as mãos. Imponham as mãos, nós vamos orando aqui. Desçam ali, imponham as mãos. Em nome de Jesus, vamos impor as mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale da tua necessidade, fale do teu propósito, fale do que você precisa. Eu concordo com a vitória do irmão João, meu Deus. Eu vejo ele quebrando uma grande barreira aqui nessa noite, irmão. Eu vejo uma resposta de oração para a tua vida aqui nessa noite. Eu vejo algo que Deus está colocando na tua mão direita aqui nessa noite. Labante o conevaite que eminência de clabiafá. Uma situação está sendo mudada. Um decreto está sendo dado a respeito da tua vida aqui nessa noite. Alante de calavandereve de calevácia. Labaracandoro minere mandai o comendere baloe. Receba de Deus o que Ele está entregando nas tuas mãos aqui nessa noite. Receba a alegria, o refrigério e o renovo do Espírito Santo. Deus, eu concordo com a vitória do teu servo aqui nessa noite. Lai de canavassal e de quemendência. Elinde de convidarande, colavande, calebende, calebidubidaia. Revanza de calavara, saio de comondriafá. Eu vejo a mão de Deus sobre os teus ombros, irmão Gés. Eu vejo Ele removendo um peso. Eu vejo Ele removendo uma carga. Eu vejo Ele removendo algo de sobre os teus ombros. Eu vejo Ele removendo algo de sobre as tuas costas, como se fosse uma casca grande. Eu vejo Ele quebrando e removendo aqui nessa noite. Labarazal e de comanância. Eu estou vendo a mão de Deus como se Ele te pegasse pela nuca aqui nessa noite. E eu estou vendo Ele tocando no teu corpo. Eu estou vendo Ele tocando na tua coluna aqui nesta noite. Eu vejo a mão dele passando do alto a baixo, até a parte baixa da tua coluna. Levende calavassal e de reprensa, rebruque da clanza de probida, alabarazan de comuns e de claia. Eu vejo o milagre de Deus sobre a tua vida. Eu vejo uma providência na tua vida. Eu vejo um envelope branco na tua mão direita. Eu vejo você erguendo, olhando para os céus com sentimento de gratidão e elevando aos céus esse envelope, porque a providência de Deus para a tua vida. Há um cuidado de Deus. Há um cuidado de Deus. Eu vejo o azeite de Deus que desce sobre a tua vida, irmã. Recebe o bálsamo que vem dele. Eu vejo uma restauração na tua vida, no teu coração, na tua alma. Eu vejo o fogo do Espírito ardendo no teu coração aqui nessa noite. Recebe o renovo que vem dele. Recebe a cura que vem dele. Recebe a vitória
glória que vem dele. Ao mover de Deus no nosso meio aqui nessa noite. Diga glória a Deus, diga aleluia. Receba a tua vitória, receba a tua cura no nome de Jesus Cristo. Oh glória, receba no nome do Senhor Jesus. Você que está doente, você que está enfermo, sinta a mão de Deus te tocando e te curando aí agora. Sinta a mão dele arrancando essa enfermidade aí agora, no poder do nome de Jesus. Você que está nos acompanhando pela internet aí agora, se você puder colocar a mão sobre o local da tua enfermidade aí agora, eu quero orar pela tua vida. Você que está aqui, irmão, se você puder, coloque a mão sobre o local da tua enfermidade. Se for constrangedor, coloque a mão sobre a tua cabeça aí agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, sinto o Senhor te tocando aí agora. Eu estou vendo, pastor, duas mãos brancas nas tuas costas aí, ó. Eu estou vendo cada uma delas puxando para um lado as tuas costas. Eu vejo ele puxando aqui, ó, os ligamentos aqui. Eu vejo a mão de Deus te tocando. Eu vejo a mão de Deus trabalhando, como se ele colocasse a mão dele por dentro dos teus tecidos aqui nessa noite, na parte baixa das tuas costas. Eu vejo a mão de Deus por dentro trabalhando, costurando. Elavara saio é de Canderé Baruza de Comanaia. Receba o teu milagre, receba a tua cura no nome do Senhor Jesus Cristo. Há um mover de milagres aqui nessa noite, há um mover de curas aqui nessa noite. Receba a tua vitória no poder do nome de Jesus. Você que está em casa, seja tocado pela mão poderosa do Senhor Jesus Cristo aí agora. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Ele está visitando a tua casa nessa noite. Ele está visitando a tua família nessa noite. Ele está visitando a tua parentela nessa noite. Ele está quebrando algemas. Ele está quebrando correntes aqui nessa noite. Ele está abrindo portas. Ele está mudando situações. Eu vejo a caneta de Deus assinando vitórias aqui nessa noite. Você está num ambiente espiritual. Deus está mudando situações aqui nessa noite. Glórias a Deus. Quantos podem dizer amém? Quantos concordam com esta palavra? Digam amém. Antes de você retornar para o seu lugar, eu quero orar com você. Você vai me ajudar a orar agora. Eu quero saber se tem no nosso meio alguém que ainda não é evangélico e quer aceitar a Jesus. Fica comigo só um instantinho aqui na frente. Já vou devolver o microfone. Tem alguém que ainda não é evangélico, que quer aceitar a Jesus nessa noite? Sinalize com a tua mão. Há alguém fora da comunhão da igreja que quer reconciliar nesta noite? Temos alguém? Sinalize com a tua mão. Nós vamos estar orando neste momento no nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar pelos nossos internautas, por aqueles que estão nos assistindo através da televisão, através das mídias sociais. Ore comigo neste momento, Pai. Essa pessoa que está ouvindo a tua palavra, pessoas que já foram alcançadas pela tua mão, pessoas que já foram alcançadas pelo teu milagre, Senhor. Se alguém, meu Deus, sintonizou, meu Pai, neste canal de televisão, acessou esse link, acessou o site, meu Deus, e está acompanhando este culto, está sendo tocada pelo teu Espírito Santo neste momento, Deus. A oração, Senhor, agora, por essa pessoa, meu Deus, que está entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, por essa pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor e que está reconciliando agora. Esta igreja está abençoando no poder do nome do Senhor Jesus, declarando que o passado não importa mais, que o seu nome está escrito no livro da vida e que o Senhor tem preparado uma caminhada de vitória e a vida eterna no nome poderoso de Jesus. Quem concorda com a oração, diga amém. Você que pode, retorne para o seu lugar, agradecendo o Senhor Jesus, expressando uma palavra de gratidão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quantos irmãos querem agradecer a Deus pela vida, Pastor Juarez? Digam amém, irmãos. Queridos,
Próxima quinta-feira prossegue a campanha. Os irmãos estejam